Quando a gente fala de inteligência artificial no meio financeiro, a gente está falando numa gama muito maior de ofertas de produtos e serviços. Você tem mecanismos de inteligência artificial, como, por exemplo, em prevenção a fraudes. Olá, queridos amigos. Gente, essa Febraban Tech e esse Insightscast que a gente está fazendo, cada vez é uma surpresa, é cada dia uma coisa mais gostosa. E hoje a gente vai receber uma pessoa que eu tenho um carinho, passei a ter um carinho muito grande, a convidada aqui da Insights, nossa Carolina Sansão, que nada mais é do que a criadora de inovação na Febraban. Certo ou não? Certo, na verdade eu tenho um time que me ajuda a seguir com esses produtos inovadores. Ela sempre foi muito assim, humilde, querendo dividir a responsabilidade, mas ela tem uma responsabilidade incrível, um amor pelo que ela fez, ela desenvolveu lá dentro da Febraban. Inclusive esse evento no qual ela participa com muito amor e carinho. Muito bem-vinda, Carol, muito bem-vinda, Henrique, Fazolo. Muito obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho, primeiro de você, como é que você se vê dirigindo essa divisão de inovação da Febraban? Para mim, como você falou, é uma paixão. Quando a gente fala de inovação, tecnologia, esse ano eu completei 26 anos em tecnologia, sempre em tecnologia. Tentei fugir um pouco para as artes, mas a tecnologia e a inovação me puxou muito para a área. Então, quando a gente fala de inovação, quando a gente fala de produto financeiro, é um mercado que sempre me encantou. Então, isso me atraiu para a área. Cuidar de inovação de um dos melhores mercados financeiros do mundo é o que me move todos os dias. O que você está vendo de inovação aqui na feira, na Febraban Tech? O que você está encontrando? Você fala muito de IA, muito de governança, ESG, né? O nosso tema esse ano escolhido foi a jornada de IA. IA é um tema que ganhou moda, atração agora nos últimos tempos, mas a IA ele sempre foi inserido, sempre esteve inserido em tecnologia e no meio bancário. Então, por mais que ela tenha ganhado essa evidência de IA, vamos falar de IA esteve inserida e sempre está inserida no nosso dia a dia. Então, você passando pelos estandes, eu acho que a oportunidade maior daqui da Febraban é justamente essa troca. É quando você encontra pessoas, quando você conversa com as pessoas, quando você conhece as pessoas. Esse network que acho que é o mais fantástico de toda essa feira. Além das novidades, como você disse, inteligência artificial, computação quântica, você passa em cada estande, você vai ouvindo um pouco do potencial de cada participante daqui. Eu acho que é fantástico, mas esse contato humano é o que faz o sucesso da feira. Legal. Ainda mais falando em inteligência artificial, que é um tema até então, que era um avatar, né? Há uns anos atrás, hoje é realidade, né? Está no processo do dia a dia de todo mundo. Quando a gente fala de inteligência artificial no meio financeiro, a gente está falando numa gama muito maior de ofertas de produtos e serviços. Você tem mecanismos de inteligência artificial, como, por exemplo, em prevenção a fraudes. Verdade. Coisas que está por trás dos olhos de cada cliente que está ali na ponta, fazendo uma transferência, executando, contratando algum serviço bancário. E por trás a gente tem toda uma robustez da inteligência artificial, seja por uma questão de múltiplos fatores de autenticação, como uma biometria facial, como uma questão de análise comportamental do cliente no momento da execução. Então, a inteligência artificial para o meio bancário a gente não trata nem como um assunto apartado, porque ela está no nosso dia a dia. Não é mais independente da TI que nós conversamos outra, ela já está integrada ao processo final, que é o produto. Exato. Eu acho que essa é a grande sacada do mundo de hoje. Quando a gente fala do avanço da inovação e de produtos bancários, a gente está falando de um grupo multidisciplinar. Hoje não funciona mais aquela ideia do banco, a área de tecnologia, a área de produtos, a área de inovação ou alguma área específica. Hoje as áreas precisam ser integradas, justamente que é a oportunidade que você tem de colocar diferentes perfis dentro de uma mesa para debater esses assuntos, para se complementar. Então, hoje, quando a gente fala de inteligência artificial ou que a gente fala de algum produto específico, de algum projeto específico,
você vai ver na maioria dos lugares já esse movimento de integração de perfis diferentes. Acho que é um tema muito bacana, essa questão da integração dentro das áreas de negócio e com os múltiplos usos de inteligência artificial no setor. Como tu bem posicionou, Carol, é algo de muitos anos. Mas hoje a gente vem vendo uma aceleração de IA generativa. E dentro dessa parte de inovação, o que você vem acompanhando do pós-generativo? O que vem se discutindo já, de que está por vir, ou o que o setor vem ali mostrando apetite a experimentar no campo da inteligência artificial? Você trouxe uma questão muito importante, porque ainda não há um consenso no setor bancário para dizer somos aqui completamente adeptos a essa tecnologia ou somos contras. Vamos bloquear ou não vamos bloquear? Ou para que eu vou liberar o uso? Então a gente está num momento que, por mais que a tecnologia de inteligência artificial generativa tenha avançado e ganhado tração, por outro lado, tem um estudo bancário para dizer a responsabilidade. Como que eu vou liberar esse uso. A gente já vê muitos bancos utilizando na área puramente tecnológica para correção de bug, por exemplo, para uma pesquisa mais técnica, utilizando uma inteligência artificial generativa. Mas quando a gente fala para liberar um uso em escala no banco, por mais que você tenha um pacote privado seu da inteligência, a inteligência artificial, na essência, ela começa na interação a ganhar robustez. Escala, né? Então, como é que você faz interações, talvez, muitas vezes podendo abrir um segredo de negócio, abrindo alguma questão? Então, quando a gente fala da liberação da inteligência artificial, a gente sempre olha para o benefício, o que a gente vai ter ali de otimização, de ganho, etc. Mas a gente toma muito cuidado com isso, para que o funcionário não vá na ferramenta realizar uma consulta e, na verdade, está alimentando a ferramenta de um negócio específico. Então, ainda não há um consenso. Mas o caminho é para isso. Cuidado, isso, a gente vê um cuidado. Tem bancos que abrem mais uso, tem bancos que ainda segregam algumas questões de uso, porque ela é uma tecnologia que está agora ganhando esse estudo. Então, o uso dela tem que ser muito bem estudado também para que a inteligência artificial generativa... Mas é irreversível, né? Exatamente. Ninguém resiste. Não. O setor não resiste a nenhuma tecnologia, até por isso nós somos... só adaptação. O setor bancário é um dos setores que mais investem em tecnologia no Brasil. Com certeza, grande segurança. Então, né? Exatamente. Então, a questão, ninguém resiste à inteligência artificial. Não existe só um banco é contra ou não. Mas qualquer coisa, isso é importante. Qualquer coisa que a gente vai fazer para o nosso cliente, a primeira coisa que a gente pensa é em segurança. Então, até inclusive para a liberação de um uso da ferramenta, você pensa em segurança. Então, eu acho que esse é o caminho. Porque não é só informação privada, é o patrimônio, né? Você tem patrimônio, tem responsabilidade, é um ativo da empresa e mais o patrimônio pessoal. Exato. E é uma evolução que trouxe as pessoas para o centro. É engraçado que você fala de inteligência artificial, mas ela está muito centrada no cliente. Ela está muito centrada em como que eu atendo a necessidade desse cliente. Eu acho que esse, e talvez esse seria o grande sucesso quando a gente pensa em conectar alguma tecnologia com um banco. Você está vendo nisso? A gente está falando aqui de inteligência artificial, mas eu quero te perguntar também uma coisa. Você participou do Pix. E a gente queria saber um pouquinho de você. Como é que você viu essa jornada aí do Pix aqui? Ele é uma... Ele chegou num momento... O que você vê em relação a ele assim? Uma adoção super rápida. É uma mudança cultural importante. Porque dá para comparar com grandes tecnologias que a gente vê a adoção tão rápida. O Pix é algo hoje tão simples que a gente vê pessoas que não seriam tendentes a ser aqueles adeptos digitais mais rápidos começarem a usar. O que você conta pra gente um pouquinho disso? Antes eu queria saber, você tem quantos filhos? Eu tenho 4, 5 com o Pix agora, então já entendi. Porque ele tá falando tudo isso aí, mas ela trata o Pix, né, ela confidenciou pra mim, como um filho dela. Exato. Então a importância, eu vejo ela olhando pra você fala do Pix, os olhinhos dela brilham. Né? Ela tem um negócio. Eu acho que é exatamente Conta essa experiência, essa jornada ou esse nascimento pra gente. Não, desse filho tão querido.
Eu acho que a primeira resposta que eu tenho que te dar é o Pix ele quebrou qualquer estatística. Até no primeiro mês de uso, que foi metade de um mês de uso, que ele entrou no dia 16 de novembro, daquele período de novembro ele já quebrou a estimativa que a gente tinha ali feito. E o Pix ele continua quebrando barreiras. Eu acho que foi assim, uma maior ação social que possa existir, porque pegaram todas as categorias de igualdade para todo mundo, acesso fácil, qualquer idade, até analfabeto. Exato. E como que a gente pode... O que é o sucesso do Pix? A gente pode atribuir o sucesso do Pix a diversos componentes. Uma questão da jornada padronizada. Você vai entrar num banco A, num banco B, no banco C, você vai fazer a jornada do Pix. Tanto para pagamento quanto para transferência é igual. O sistema econômico funciona. Então você facilita essa questão. A jornada tem pouca fricção, que ajuda a experiência do cliente a entrar no processo, a se guiar. Ela é uma jornada fluida, então ajuda o usuário a executar um Pix. Até aqueles que não têm tanta facilidade com tecnologia, conseguem se guiar por uma jornada fluida. A gente atribui ao Pix um sucesso para uma necessidade que antes a gente tinha grade de horário para executar pagamentos e transferências. O Pix é 24/7. Mas qual que é o comportamento do brasileiro? O comportamento do brasileiro hoje, a gente observa na Febraban, para pagamentos menores, igual um churrasco de final de semana, uma conta que eu esqueci de pagar ali naquele momento, executo na hora. Então, o Pix acaba trazendo essa praticidade no dia a dia do usuário, no dia a dia do cliente. Ela incorporou, acho que uma tatuagem hoje. Exato. Tá? E outra questão do Pix, que ajuda a ser um sucesso, é o cliente, ele é dono do Pix. Ele é dono do seu limite, ele é dono da questão das suas chaves. Isso deu outra facilidade. Antigamente, para eu executar uma transferência, e com o Pix também pode ser realizado dessa forma, mas antigamente eu tinha que passar banco, nome, agência, conta, CPF, etc. Aí a confirmação se a pessoa tivesse... Exato. Aí hoje você escolhe a chave, então eu tenho a minha chave, eu escolho até 5 chaves que eu posso ali vincular a minha conta. E se eu não te conheço, eu não quero te dar a minha informação, meu telefone, por exemplo, eu te dou meu e-mail. Olha, minha chave Pix é tal, eu te dou meu CPF. Então, você faz o Pix, o meu Pix é meu celular, ele tem o meu contato, confirmação, ele consegue mais fácil. Mas aí, eu já vi aqui, já vou pagar ele aqui. Exato. Sabe uma coisa que é legal? Eu passei no Rio de Janeiro num evento de inovação e na praia em Copacabana tinha uma escultura que um artista fez com um QR Code do Pix. Gostou da obra? Contribui no meu Pix. Era muito simples. Imagina dele ter que colocar conta, CPF, a pessoa vai deixar tudo exposto ali. Olha que facilidade isso. Para tudo facilita. E já eram algumas desconfianças. Pô, será que eu vou fazer? Será que o Pix? Mas é muito pouco. Porque assim, eu acho que, inclusive, quer saber como é que a Febraban vê essa velocidade da aceitação e como é que vocês viram isso lá internamente. É uma questão, a gente acompanha constantemente, até pela volumetria do Pix e a robustez do produto e a atração que ele ganhou hoje no setor financeiro, ele é um meio de pagamento preferido dos clientes. Então a gente acompanha, até porque quando a gente fala de tecnologia e infraestrutura, não existe nada ilimitado. Então você vai acompanhando justamente para você realizar os ajustes necessários numa infraestrutura. Mas o Pix hoje, a gente coloca muito essa questão de comportamento. Ele é um meio preferido do brasileiro para realizar transações corriqueiras. O ticket médio do Pix, ele não é um ticket médio alto, porque as pessoas preferem aquela sensação de segurança que eu tenho que realizar um pagamento, uma transferência de um valor mais alto, eu faço pela uma TED, eu faço dentro de uma grade de horário. Então o Pix ele veio para ganhar o dia a dia. A velocidade ele é incrível. Ampliou essa questão. A base, né? Exatamente. Uma questão que é um mito ainda, as pessoas costumam falar, eu ainda não tenho Pix. Não, você tem. É que você não usa. Você não usa, mas você pode receber. Não, e é na inclusive hora. Sem chave. É impressionante, Exato. né? Na hora. No máximo 10 segundos a transação de ponta a ponta. E se você buscar a infraestrutura do Pix, que sai de um banco para chegar no outro banco e todo o processo que ele passa por trás da infraestrutura,
você não acredita quão rápido ele é essa conexão. Esse é um ponto muito legal. Eu queria perguntar para a Carol. Não, pergunta. Pode que tenho muita curiosidade dos principais desafios que vocês enfrentaram com esse stack tecnológico. Porque nós sabemos da velocidade, da volumetria, da dispersão geográfica, dos problemas de conexão que nós temos. Mas na tua visão, o que foi ali os principais desafios de colocar o Pix para funcionar na característica que a gente tem? Além da velocidade do cronograma. Além da velocidade do cronograma. Porque todo projeto e todo mundo que lida com tecnologia, a primeira coisa que vai falar é qual que é o prazo, né, que eu tenho que fazer tudo isso. Mas o Pix é interessante porque nenhuma inovação nasce de um dia para a noite. Eu não durmo hoje falando, eu quero um meio de pagamento instantâneo e amanhã eu coloco isso disponível. É difícil. O Pix a gente iniciou as discussões em 2012, 2014, para a gente disponibilizar em 2020. Mas por que tudo isso? E no meio da pandemia. E por que tudo isso? A questão, o que precisa? Eu preciso criar uma infraestrutura ou eu posso otimizar a infraestrutura que a gente já tem? Porque o sistema de pagamentos brasileiros, a rede da RCFN, nós criamos em 2000. Em 2002, o sistema de pagamentos brasileiros com o SPB. Que é a questão da troca de reservas entre os bancos, é toda a questão que o cliente final não percebe o back-office que tem. O background que tem todas essas questões. Então ele começou essa discussão muito mais tecnológica, muito mais como viabilizar um negócio do que outra coisa. Vencidos os desafios e o Banco Central tomando a decisão que seria uma plataforma diferente do que a gente tem hoje, é uma segunda etapa, e a segunda etapa que foi definida pelo próprio Banco Central. Ele puxou a responsabilidade para ele. A infraestrutura conectada do Pix vai ficar dentro do Banco Central. Então, a partir do momento que você toma decisões importantes que vai por trás do produto, você começa a ganhar cor. Então, ok, criou, então, vai ser um sistema apartado. Esse sistema vai ficar dentro do Banco Central. Quais são os desafios? Então, como eu vou me conectar com o Banco Central? Como eu vou conectar um sistema de reserva para poder transferir fundos entre os bancos? E com confiança, né? E com confiança. Exato. Esse foi o ponto principal. Então, a questão do Pix, os desafios, não só do prazo, que a gente costuma brincar, mas os desafios vão vencendo etapa a etapa da criação de um produto. Então o Pix ele foi pensado. Como que vai ser a jornada de um usuário? Como que vai ser a questão do cliente? E o melhor de tudo isso foi o Banco Central ter inserido o mercado na participação da criação do Pix. Ele consultou especialistas, através de consultas públicas ele conversou com as pessoas, ele entendeu a necessidade do consumidor, sentou com os bancos, o que nós podemos aqui fazer, essa é a direção, essa não é, fazemos isso, fazemos aquilo, criamos a conexão, criamos ambientes de homologação para justamente testar toda a infraestrutura antes de disponibilizar, justamente por uma questão também de segurança. Então, o projeto ele foi pensado de fim a fim. Então, os desafios, talvez, a criação da infraestrutura e etc., isso é corriqueiro dentro dos projetos de tecnologia. Mas você pensar num produto, na finalidade do produto, e ingressar ao mercado, conectar atores, eu acho que é o desafio que a gente foi vencendo com Mas já atingiu bem, né? Já atingiu muito bem. Atingiu. Ontem eu estava conversando com o Banco Central, e ele acabou dizendo o crescimento do Pix é em média de 6% ao mês. O volume que já é... Uma cifra relevante. Exato. 6% ao mês? 6% ao mês. Em volume de transação ou em volume financeiro? Não, de transações. Porque você conecta vários. Isso é legal, Um filho meu me ligou pedindo, pai, eu estou numa festa junina, você põe um dinheiro na minha... Então, ele me conectou, eu conectei, aí ele já conectou o ponto de venda. E isso é uma coisa interessante, que quando a gente fala de transação, vai se ampliando. Eu estou falando o quê? Ele está sendo mais inserido no dia a dia, porque se eu aumento só o volume financeiro, pode ter sido transações mais altas. Quando eu aumento o volume, eu estou massificando o uso dele. Agora, uma coisa que a gente está muito curioso, o que vem pela frente do Pix? Você é a pessoa de inovação. Você pode contar para a gente alguma novidade? Já veio alguém do Bacen aqui e já contou uma parte.
Conta pra gente aí o que vem, ou se não é do Pix, o que a gente pode esperar dos bancos aí? Os bancos, nós sempre estivemos na vanguarda de inovação, tecnologia, isso é o fato. Comparado a gente com outros países, com demais geografias, a gente pode se orgulhar muito do sistema financeiro que a gente construiu aqui no Brasil. O Pix, ele é um meio de pagamento que o que vem pela frente são ainda mais funcionalidades que vão facilitar ou talvez potencializar ainda mais o uso. Outras moedas poderiam ser transacionadas pelo Pix? É um estudo que chama Pix Internacional. Boa pergunta, né? O Banco Central, ele diz que ele está sendo bastante abordado por outros países com interesse em entender não só a infraestrutura do Pix, que foi criada para isso, mas como a gente pode conectar. Ainda não existe nenhuma decisão se é o Pix, se não é, ou como que vai ser o projeto, mas existem conversas, existem aquela fase de namoro. Estou conhecendo, vamos ver ali o que vem. Mas não só isso. Semana retrasada, umas 2 semanas atrás, o Roberto Campos deu uma entrevista dizendo do Pix por aproximação. É um outro produto que o Banco Central está pensando ali em começar esse estudo de como viabilizar isso. Não deixa de ser o Pix, né? Não deixa de ser o Pix. São as inovações do que está por vir do Pix. Então a gente tem o Pix internacional, a gente tem o Pix por aproximação. E as criptomoedas, como é que vai funcionar? Aí o pessoal fala, primeira pergunta, se eu tenho o Pix, por que eu quero o Drex? A pergunta é... Uma coisa é uma coisa, outra é moeda, outra é sistema de pagamento, né? O Pix eu transaciono e pago contas, é um meio de pagamento. O Drex, ele vai muito além do nome de uma moeda. Ele vai ser ele foi batizado como o nome da moeda digital, que é real. Real vai continuar sendo real. Eu vou ter o real tradicional e o real digital, que é o que a gente fala com o nome Drex. Só que para que ele vai servir? O Drex em si é uma plataforma que está sendo estudada, criada como inovação, que não nasce do dia para a noite, a gente já está aí uns 2 anos estudando, numa tecnologia nova, que é uma tecnologia distribuída, então outro nome, o blockchain, então uma tecnologia distribuída, que nós estamos nesse momento estudando puramente a tecnologia. A gente está estudando infraestrutura. Tem a privacidade, porque uma rede distribuída, você tem uma questão de tomar cuidado de privacidade de dados. Tem a privacidade, já está madura o suficiente para eu investir numa plataforma desse sentido? Existe a segurança financeira? Como é que eu integro e conecto? Quem serão os pontos dentro dessa rede, os nós? Então, nós estamos nesse momento namorando a infraestrutura. Em paralelo a isso, o Banco Central lançou recentemente a segunda fase do piloto. A segunda fase do piloto, a gente começa a estacionar. Ok, tendo uma plataforma construída para viabilizar esse novo nicho de negócio, que tipo de business eu posso rodar nessa plataforma? Então, nesse segundo piloto, nessa segunda etapa do piloto, a gente começa a estacionar com os cases. O que o mercado, aí mais uma vez o Banco Central, buscando o mercado para ouvir qual é o tipo de produto que eu quero negociar dentro dessa plataforma que está sendo construída. Então, a gente está no momento ainda, o Drex vai ser um produto para ali ficar disponível para a população, provavelmente em 2026 é o que eu imaginei. Olhe lá. Tão curto prazo não será, mas se você pensar em 2 anos, é curtíssimo. Muda. Tá voando. Isso é legal, né? Porque a pessoa que está usando o Pix em casa ou que começa a ouvir falar sobre Drex, não tem ideia do que acontece antes do produto estar disponibilizado. Olha o tempo de estudo, já quanto tempo eles estão estudando, entendendo como pode ser usado, como pode ser seguro isso daqui, antes de poder isso aqui ir para o público. Isso é muito legal e nem todo mundo tem essa noção que existe algo... A gente que trabalha no mercado com bancos há muito tempo tem essa noção. Mas quem está em casa não tem ideia de quão estruturado está esse mercado. Não é um mercado onde as pessoas se aventuram ali. Realmente os grandes bancos, com Febraban, com Banco Central, tem todo esse estudo, né? E isso garante não só inovação, mas a gente ter segurança naquilo que a gente vai usar. Que legal. Gente, conta história, hein? Aqui dá para falar dos seus filhos aqui até amanhã cedo. Exatamente. Gente, eu que adoro falar, então... Foi um papo excelente. Nossas considerações, começando por você. O
que mensagem você dá para as pessoas que querem saber um pouco mais sobre seus filhos e todos esses projetos bacanas que você está envolvido? Não, primeiro eu agradeço o convite, poder participar aqui com vocês, dividir um pouco a história desse 5º filho, acho que é importante. Como diz mesmo o Banco Central, o Pix tem diferentes mães e diferentes pais, e participar de um projeto tão robusto, mudando o mercado financeiro brasileiro, é fantástico. Isso é o que me move, isso é o que me apaixona, e eu agradeço a oportunidade de dividir isso com vocês. E é muito bacana reunir você, da Febraban, com uma empresa tão conceituada e que se dedica tanto a novidades como a Minsight. Exato. Obrigado a vocês. Querem completar alguma coisa? Você faz Papo super rico. É muito legal perceber como que a inovação é levada a sério nesse âmbito. Não tem aí uma receita mágica. A gente não sai do dia para a noite criando um mundo diferente. E a gente viu aqui um exemplo claríssimo. Que me deixa bem animada de ver que está sempre o cidadão, a população lá no centro da coisa, está o cliente no meio da jornada. Não começa a fazer uma tecnologia pensando na tecnologia, está sempre pensando no usuário na ponta. Acho que esse é o segredo, por isso a gente tem acertado tanto. Eu tenho certeza que os próximos passos, os próximos projetos, não só por tudo que já realizou a Febraban e as empresas de tecnologia, esse projeto que vai ser integrado aos Nickel Pix vai ser fantástico. Muito obrigado a todos. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Espero que vocês tenham mais uma aula que eu estou tendo todos os dias aqui na Febraban Tech, nesse projeto fantástico que é o Minsightcast, recebendo pessoas tão legais como a Carolina Sansão da Febraban. Obrigado a todos. Um abraço a todos. Se quiser mais informações, é só entrar no site da Minsight que a gente passa tudo o que você precisar. Forte abraço. Vai lá.